bem-vindos à TV Humana e mais um episódio do nosso programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Aqui nesse espaço nós falamos um pouquinho sobre alimentação, sobre nutrição. Eu trago aqui algumas curiosidades e algumas informações que muitas vezes são divulgadas aí nas redes sociais e não sabemos se tem fundamento científico, se é verdadeiro ou não. Então acompanhe nosso programa que a cada episódio eu trago um assunto diferente aqui para nós conversarmos um pouquinho. Eu me chamo Raquel Gonçalves, eu sou nutricionista, eu tenho mestrado e doutorado na área clínica e faço atendimento nutricional na área clínica. Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão dos alimentos que são anti-inflamatórios, ou melhor, vamos falar sobre dieta anti-inflamatória. Será que realmente existe uma dieta anti-inflamatória? Será que realmente existe um alimento que tem essa capacidade de ser anti-inflamatória, como hoje em dia se divulga tanto assim nas mídias sociais, não é mesmo? Então vamos lá. Então hoje a gente vai abordar esse assunto. Mas antes de começar falando sobre alimento anti-inflamatório, eu vou comentar, com vocês aqui o que seria essa tal dessa inflamação que se fala tanto que a gente tem que combater. Bom, o nosso corpo, para ele funcionar de forma adequada, saudável, que o nosso metabolismo funcione de uma forma equilibrada, o nosso corpo o tempo todo ele tem que estar se protegendo de muita coisa que agride as nossas células, o nosso corpo em si. Então, quando nós respiramos, o próprio fato da gente respirar, por exemplo, a gente sabe que produz radicais livres, que eu já comentei aqui em alguns episódios, inclusive, e esses radicais livres produzidos pela própria respiração, eles são substâncias aí que não são boas para as nossas células, inclusive ao contrário, Eles acabam tendo um efeito muito ruim, para a integridade celular e que precisa ser controlado. Então, o nosso corpo está a todo momento tentando controlar, manter o equilíbrio de coisas que são ruins, danosas, que causam dano celular e tentando combater para manter esse equilíbrio. Quando nós comemos os alimentos, muitas vezes, hoje em dia, eles vêm contaminados com agrotóxico, com pesticida, com outras substâncias ali. No nosso dia a dia, no nosso convívio, a gente tem muito contato com plásticos, a gente tem muito contato com a poluição, a gente tem contato com uma série de substâncias que não são benéficas, que a gente acaba tendo contato ou com a pele, ou respirando, ou passando mesmo no nosso corpo, ou ingerindo, através de uma água que também está contaminada. Então a gente está a todo momento colocando dentro do nosso corpo ou deixando o nosso corpo exposto a uma série de substâncias que têm efeito deletério, danoso, tóxico, vamos pensar assim, para o nosso corpo, para as nossas células. E o nosso corpo, por sua vez, ele está sempre se protegendo. E aqui também entra uma outra questão, que a gente está falando muito de contaminantes aqui, que são químicos, mas a gente também, a todo momento, está exposto a vírus e bactérias, Não só a vírus e bactérias, mas principalmente esses dois grupos. E sempre que a gente tem contato com um vírus ou com uma bactéria que não traz benefício para a nossa saúde, o nosso corpo tem que se defender. Então, toda vez que eu faço um corte, que eu faço lá, tenho um machucado ou que eu tenho contato com isso, o nosso corpo ele tem vários mecanismos de defesa e ele produz uma série de células, e substâncias químicas dentro do nosso corpo que vão ali naquela região onde está sendo agredida, onde está sendo invadida, por esses invasores aí que estão entrando no nosso corpo, e o nosso organismo vai lá para se defender, para proteger realmente o nosso corpo e manter o nosso estado de saúde. Então, quando a gente fala de inflamação, há não muito tempo atrás, quando a gente se falava, porque você cortou e o seu dedo está inflamado, ou sua orelha está inflamada, então era um nome que se usava para algo muito específico, Quando você tinha lá um machucado que está inchado, está inflamado. E realmente, essa é uma forma que a gente ainda usa para isso, só que hoje em dia a gente trabalha com dois tipos de inflamação, A gente fala que é a inflamação crônica e a inflamação aguda. Essa inflamação que nós continuamos nos referindo, mas que no passado se usava muito mais esse termo para isso, é essa inflamação aguda, Então, quando eu tenho um corte no meu dedo, por exemplo, aquela região ali ela está exposta, Porque machucou, cortou, então ali ela está exposta. E ali vai ter contato, com micro-organismos. O que o nosso corpo faz? Ele vai mandar ele manda sinalizações, alguns sinais, e vai para lá uma série de células e substâncias produzidas pelo nosso corpo para que naquela região ali ela fique inflamada, Então, realmente, ele manda sinais ali que vão causar uma inflamação naquela região
E uma das características da inflamação naquela região é que ela fica avermelhada, ela fica dolorida, fica inchada, né? E aquilo ali é uma forma de proteção realmente. O seu organismo está respondendo a alguma agressão e aí ele está se protegendo daquela agressão de uma forma aguda, né? Muito rápida e de uma forma exagerada. Vamos pensar, não é que exagerada, mas uma produção maior, vamos dizer, dessas citocinas inflamatórias, das células de defesa que acabam indo até aquela região. Bom, como é agudo, é algo que é momentâneo e depois, óbvio, de alguns dias ou semanas, aí depende de cada caso, essa inflamação ela vai cedendo, ela vai diminuindo e pronto, acabou, tudo volta ao normal. Quando a gente fala hoje em dia, né, porque a sua vida causa, né, vai te deixar inflamado, porque você está inflamado, né, o tempo inteiro, alimentos que causam inflamação. O que é essa inflamação que a gente não vê, não é? Porque a gente não enxerga ela. Essa inflamação é o que nós chamamos de inflamação crônica subclínica. Por que subclínica? Porque realmente ela não nos dá sinais tão claros que você está com um baixo grau de inflamação. E isso acontece quando a gente tem uma exposição constante, né, e às vezes de pequenas doses de substâncias ou de alimentos ou de situações do nosso dia a dia que fazem com que o nosso organismo entenda aquilo ali como algo ruim e ele tem que se defender a todo momento, né, daquela situação. E essa defesa que ele tenta produzir, ele entende aquilo como se fosse uma agressão, ele tem que estar toda hora provocando, né, essa produção dessas substâncias todas inflamatórias que a gente tem no nosso corpo, uma série de substâncias, não vou dar nome delas aqui, mas a gente tem um monte das citocinas inflamatórias, enfim, que são produzidas pelas nossas células para defender, realmente para deixar o nosso organismo em defesa. Mas quando a gente tem isso de uma forma crônica e contínua, a gente tem esse baixo grau de inflamação que a gente fala. E esse baixo grau de inflamação subclínica, ele é muito ruim, ele é muito prejudicial. Porque o ideal seria, você tem uma inflamação naquele momento, no seu corte, uma doença, uma coisa muito específica, seu organismo lá descarrega aqueles soldados todos ali para te defender, pronto, acabou, passou. Mas quando a gente tem isso de uma forma muito baixa, né, uma produção pequena, mas contínua, isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Porque isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que o seu metabolismo não funcione de forma adequada, a gente começa a entrar num grau de resistência à insulina, então o seu corpo já não responde direito ao metabolismo, né, e absorção até dos nutrientes, as células já não funcionam de forma direito, você tem um risco maior de ter doenças crônicas, né, doença crônica normalmente está associada a esses baixos graus aí de inflamação, e a gente tem várias coisas que levam a esse estado de inflamação subclínica que a gente fala, né? Que aí a gente fala que a pessoa tá inflamada, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que se usa hoje, né? Com essa inflamação. Por exemplo, uma coisa muito comum que faz com que as pessoas tenham essa inflamação de baixo grau, que nem são os alimentos, é a própria obesidade, tá? Então, se você está numa situação de sobrepeso, de obesidade, automaticamente essa concentração aumentada de células adiposas, de gordura corporal acima daquilo que é considerado saudável, você já está num estágio de inflamação subclínica, porque estas células adiposas, que guardam ali a gordurinha ali de depósito, elas têm essa capacidade de produzir essas substâncias inflamatórias, né? Que tem uma série de desfecho aí na nossa saúde não desejáveis, né? Então, assim, isso já é pronto uma situação de inflamação aí de baixo grau. Associado a isso, e aqui trazendo um pouco a questão do alimento, claro que a gente tem alguns tipos de alimentos que vão favorecer essa inflamação, né? Então e aqui a gente, diga-se de passagem, principalmente os alimentos que são muito processados, industrializados, com uma série de outros aditivos ali alimentares que, se consumidos constantes e em excesso, você está toda hora colocando esses alimentos no seu corpo e o seu corpo tem que estar toda hora combatendo, né, esses compostos que não são saudáveis ou que não são desejáveis ali, né? Então a gente tem que estar sempre combatendo isso aí. Então esse é um ponto que é importante quando a gente fala de alimentação. E aqui também tem outras situações. Então, assim, o sedentarismo, uma pessoa que é sedentária, a gente sabe que ela está
favorecendo aí esse grau de inflamação, porque o exercício físico ativa o nosso metabolismo para combater tudo isso, né? Então, quando a gente está sedentário, a gente está com esse sistema aí de ativação de defesa reduzido, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. E não é só isso, viu? O estresse no nosso dia a dia, as noites mal dormidas ou dormidas, mas não de uma forma adequada, ou pouco, né? Um pouco tempo de sono. O excesso de telas, que a gente sabe que são a luz, né, das telas, principalmente de celular, de tablet, de computador, que acaba tendo influência negativa nesse sentido. Então a gente tem uma série de outras coisas aí associadas que não só são relacionados aos alimentos em si. Mas aí falando aqui, então vamos voltar agora, já que a gente já sabe dessa história aí da inflamação, por que se fala tanto de dieta anti-inflamatória? Porque nós sabemos isso que ao longo dos anos, isso a gente vê muito, né, que existem pesquisas que são direcionadas a estudar determinados alimentos. Então, vira e mexe a gente vê notícia, né, na TV que o alimento XYZ, então vamos falar aqui de um bem antigo, do licopeno que tem lá presente no tomate, né? Então lá estudou-se o tomate, o que é que tem dentro desse tomate, aí descobriu-se um composto bioativo ali dentro daquele tomate e que esse composto bioativo tem algo positivo, ele não é um nutriente, claro que o tomate também tem vitamina C, tem uma série de nutrientes ali, mas além desses nutrientes que a gente já conhece, ele tem outros compostos, que a gente chama de composto bioativo, com capacidade, que aí pode ter capacidade anti-inflamatória, antioxidante no nosso corpo. Isso normalmente são feitos estudos a nível celular, né? Então se começa a estudar esse tipo de coisa a nível celular dentro de laboratório. E aí se descobre que essa substância presente naquele alimento tem uma capacidade de proteger a célula. Ela ajuda, é o que a gente fala, ela dá ferramentas para essa célula se defender, né? E assim se proteger. E por isso que se fala tanto de alguns alimentos que têm essa capacidade anti-inflamatória, porque são alimentos que têm essas substâncias que vão ajudar o nosso corpo a nos defender desta inflamação de baixo grau, que infelizmente muitos de nós estamos expostos no dia a dia, não só pela alimentação, mas pelo estilo de vida muitas vezes não saudável, né? Que a maior parte das pessoas que vivem em centros urbanos, infelizmente vivem nos dias atuais. Então é isso, quando a gente fala de alimento anti-inflamatório, ele tem essa ação, tá? E aí nós temos uma infinidade de alimentos que são anti-inflamatórios, assim como nós temos vários alimentos que são categorizados como inflamatórios. E aí se fala que o açúcar é inflamatório. Se a gente consumir em excesso, se a gente estiver dentro de uma alimentação desbalanceada, eu não tenho uma rotina de sono, eu não tenho uma rotina de exercício físico, eu não tenho uma rotina saudável no meu dia a dia, e ainda assim eu tenho um consumo exagerado, constante de açúcar, por exemplo, na minha dieta, sim, a gente sabe que isso vai causar inclusive alteração da minha flora, né, da microbiota lá, das bactérias no meu intestino, que tudo isso favorece aí um desequilíbrio no nosso corpo. Então eu posso sim estar favorecendo mais ainda esta inflamação subclínica se isso estiver em excesso. Os alimentos industrializados, os alimentos que são muito ricos em, às vezes, substâncias contaminantes, né, que a gente consome, então tudo isso favorece. Agora, quando a gente fala de um alimento, então eu falo que o licopeno tem essa capacidade inflamatória, e alguns são muito mais evidentes, né? Então se fala hoje da cúrcuma, se fala da castanha do Pará, ou castanha do Brasil, que tem lá o selênio, se fala muito do azeite, se fala muito da romã, dos frutos vermelhos, das frutas vermelhas, né? Que tem antioxidante, do resveratrol lá presente na uva. E assim a gente tem vários alimentos da linhaça, enfim, né, que a gente tem alimentos que têm essas propriedades aí que nós chamamos de propriedades anti-inflamatórias. Então isso é verdade, esses alimentos realmente eles têm ali comprovando, nós temos vários estudos comprovando essa ação. Vai ser igual a ação que eu consumir essa fruta ou esse alimento, igual do colega ou a sua ação no seu corpo, no meu, do meu pai, da minha mãe ou do meu irmão? Não, né? Claro que cada pessoa absorve de uma forma e tem uma atuação de uma forma diferente. Mas que a gente sabe que isso traz benefício para a nossa saúde, a gente sabe. Agora, o que eu tenho que chamar atenção aqui? Um único alimento, ele não tem capacidade de te desinflamar. Por isso que eu não gosto muito desse termo, assim, esse alimento, se você consumir, ele é anti-inflamatório. O anti-inflamatório que a gente fala é o contexto. Então, assim, você ter uma vida anti-inflamatória, tudo bem. Então, não adianta você comer, por exemplo, castanha do Pará todo dia, sendo que o restante do seu dia você não pensa na sua alimentação, ou você não pensa no seu sono, ou não pensa no controle do seu estresse.
Porque isso não adianta, você vai continuar estando naquele estágio, né, de inflamação subclínica, o seu corpo vai estar lá no seu sobrepeso e obesidade produzindo aquelas citocinas inflamatórias e tentando a todo momento combater essas citocinas, e você não vai conseguir com um único alimento, com um chazinho verde, com um chazinho lá diferenciado que você toma lá, consumido pela manhã, né, que tem toda uma característica anti-inflamatória, ou misturando lá cúrcuma no seu shot matutino. Isso não faz milagre, né? Então, um alimento sozinho não tem capacidade anti-inflamatória nesse nível. O que a gente faz? Se eu preciso, né, tratar uma pessoa onde ela está num estágio que nós sabemos que em determinadas situações a gente tem um estágio de inflamação crônica ali um pouco mais evidente, eu coloco na dieta daquela pessoa uma quantidade um pouco maior dentro de um contexto de uma alimentação saudável, e se a pessoa também consegue colocar aquele tipo de alimento, eu coloco alimentos que eu sei que tem essas propriedades e que podem contribuir para essa pessoa, não é? Mas ela tem que pensar que não é só isso que vai fazer com que ela tenha esse controle, não é só isso que colocando na dieta dela que ela vai ter uma dieta anti-inflamatória e pronto, acabou, ela começa a comer isso e ela desinflama. Não é assim. Quando a gente fala, né, e esse termo desinflamar, que usa muito hoje em dia, se nós pararmos para pensar, o que é uma dieta anti-inflamatória? Gente, se a gente for parar para pensar e olhar na proposta da dieta anti-inflamatória, nada mais é na dieta que nós recomendamos para todo mundo, na verdade, né? Que é uma dieta rica em fibras, que é uma dieta rica em frutas, legumes e verduras, com baixo consumo de gorduras saturadas, principalmente, de forma exagerada, que nós colocamos na nossa dieta, no nosso dia a dia, menos alimentos refinados e mais alimentos integrais, que também trazem com ele, além desses compostos bioativos, trazem mais nutrientes, né, vitaminas, e diga-se de passagem, algumas vitaminas e minerais também têm essa capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Então, a gente montando, na verdade, a nossa rotina do nosso dia a dia com estes alimentos naturais que a natureza nos oferece, incluindo, claro, alimentos que têm uma capacidade maior e comprovada, porque eu também entendo que tem vários alimentos aí na natureza que talvez ainda não foram descobertos e daqui a pouco vão se descobrir as propriedades funcionais desses alimentos também, mas hoje nós temos esse número limitado que está aí divulgado, né, nos artigos científicos, então já sabemos desse e vamos utilizá-los, por que não? Né? Então, nós agregamos esses alimentos e controlamos os fatores que são ruins da nossa saúde. A gente controla aqueles fatores que estão propiciando a inflamação subclínica, que é exatamente os alimentos processados e industrializados, que são a nossa rotina de sedentarismo, de controlar o nosso peso, de controlar a nossa ansiedade, o nosso estresse, tudo isso junto, tudo isso equilibrando. E automaticamente, quando eu tenho todo esse controle ao mesmo tempo, eu levo uma vida em que eu estou proporcionando ao meu organismo maior facilidade de se defender a todos esses compostos. Então, essa é a questão, né? Quando a gente fala de inflamação, a gente está falando muito além de um alimento, muito além de um chá que tem essa capacidade. A gente está falando de um estilo de vida. E quando a gente fala de um estilo de vida saudável, automaticamente eu estou dando para o meu corpo, né, e para minha mente, que estão ligadas, capacidade de combater tudo isso que, infelizmente, quando a gente está vivo, né, a gente está exposto. Então, isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Nada na vida é milagroso. Então, nenhum alimento faz milagre, nenhuma dieta faz milagre, se não tiver no contexto outras mudanças ao mesmo tempo acontecendo aí na sua vida. Então é isso, eu queria deixar isso como uma reflexão. Não estou dizendo que esses alimentos não funcionem, não tenham suas propriedades, muito pelo contrário, acabei de falar aqui que tem sim, a gente sabe que isso já é testado a nível de laboratórios e celulares, a gente sabe que existe sim, mas sozinho nada faz milagre nessa vida, não é? Esses alimentos são bem-vindos, assim como outras mudanças comportamentais também são sempre bem-vindas. E aí a gente tem que sempre lembrar, gente, equilíbrio e equilibrar mente e corpo, né? Porque essas duas coisas, elas andam sempre juntas. Então é isso, esse é o recado de hoje para falar um pouquinho sobre inflamação. Espero que tenham gostado e estejam sempre aqui, porque os próximos episódios vamos tratar de outros assuntos relacionados à alimentação e nutrição que possa te interessar. E muito obrigada pela presença e pela audiência e até o próximo episódio.